Boa noite, Ricardo. Tudo bem, querido? Tudo bem, Sinara. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Eu que fiquei feliz. Ontem eu tinha avisado para o pessoal que eu estava querendo trazer alguém de futebol e política para a gente comentar um pouquinho, né? Ainda mais, o que você achou aí da derrota da seleção? Comenta aí para a gente. A gente fica chateado, né? Assim, a forma como perde, estava jogando um pouco melhor e tal, e aí toma aquele gol e tem essa coisa de desabar emocionalmente, né? Toma o gol, não consegue se recompor e toda aquela bagunça ali para bater pênaltis, escalar um jovem que nunca tinha batido um pênalti pela seleção, deixar o Neymar por último. Uma curiosidade em comparação à Argentina, que também sofreu um golpe muito duro, tomando aquele gol no último minuto, que foi um gol muito bonito da Holanda, mas na hora de bater os pênaltis coloca o Messi para bater primeiro. Se ele perde é uma tragédia, mas a chance de ele errar é um pouco menor, né? Exatamente. Não, e assim, a gente comparando os dois jogos, eu tenho a impressão que os argentinos sofreram mais, né? Olha, o Brasil foi. A Croácia, ela meio que vai para não jogar, né? Ela enrosca muito o jogo. A Holanda é um time que sai um pouco mais para o jogo, mas a Argentina ela foi melhor contra um adversário melhor. Né? A Croácia ela tem aquela solidez defensiva e aquele goleiro que parecia uma centopeia. Né? Pois é, né, menino? Pois é. Eu vi que o pessoal da. Eu fiquei muito chateada, sinceramente, porque depois eu comecei a torcer para a Argentina e eu fiquei chateada com aquele gol. Poxa, já tinha 10 minutos e meio, sabe? É verdade. Seria injusto a Holanda ganhar numa situação dessa, porque eles estavam ganhando de 2-1, inclusive me prejudicou pessoalmente no bolão. Olha só. Essa que era coisa, o meu palpite. Essa Copa foi devastadora com os bolões, né? Meu palpite atual é Argentina e Marrocos na final, com Marrocos campeão. Opa! Que delícia! Que ótimo! Vamos lá, Fanfarrão vamos ver. total. Olha só, gente, eu chamei o Ricardo aqui hoje porque ele tem um livro, não foi lançado agora, foi lançado em 2002, tá? Coloca a capa do livro para a gente, Tati, por favor. Foi lançado em 2002 e foi um livro escrito. Eu não mandei a capa do livro dele? Será que eu mandei a sugestão e não mandei a capa do livro? Espera aí, só um instantinho. Eu acho que eu mandei só para arte. Eu acho que eu só mandei só para arte. Deixa eu mandar aqui para ela, que ela sobe rapidinho enquanto a gente vai conversando. Tranquilo. Faz exatamente 20 anos agora que esse livro foi lançado, né? Foi de novembro para dezembro de 2002 que ele saiu, que coincidiu com os 20 anos do primeiro título da democracia corintiana. Sim, exatamente. Eu queria que você começasse contando para a gente como é que você fez esse livro a quatro mãos com o Sócrates, que eu fiquei muito curiosa. Foi uma coisa totalmente inusitada. Na época, eu tinha um amigo, tenho ainda, o Emerson Luiz, que ele trabalhava ali trabalha com o pessoal do Reconta, não sei se eles ainda estão trabalhando ali, e ele estava fazendo um trabalho com o Magrão, e eles decidiram montar um site. Era naquela época que expandiram as terminações dos sites, então não precisava mais ser só .com, podia ser .esp, .jor, .edu, e esse tipo de coisa. E eles compraram um domínio que era socrates.esp.br, esp de esporte, né? E a ideia original era fazer uma pequena biografia do Sócrates, fazer uma pesquisa histórica de todos os jogos dele e também publicar os artigos que na época ele era colunista da Carta Capital. Aí veio uma ideia assim, vai fazer 20 anos a democracia corintiana, vamos fazer um site especial, uma revista e tal. E falei, pô, legal, vamos tentar fazer. E era assim, na época ainda a gente fazia revista impressa, né? E aí, enquanto eu fazia a pesquisa,
falei, pô, dá mais do que 4 páginas. Não, dá mais do que 8 páginas. E revista a gente vai sempre em múltiplos de 4, né? Quando Olha aí foi a ver, capa do livro opa, dele, ó. Olha aí olha a lá. capa, ó. Saiu na coleção Paulicéia Boitempo, Democracia Corintiana, A Utopia em Jogo, de Sócrates e Ricardo Gose. Esse é o livro que a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui hoje. Isso. E aí, a gente começou primeiro, era isso, uma revista, e foi crescendo o projeto, foram crescendo as pesquisas, e a gente notou que não existia nenhum livro contando a história da democracia corintiana. E aí começou assim, por que não fazer um livro? Só que começou como um projeto pessoal meu, o Magrão incentivando, mas Você ele já me passava... conhecia ele? Ele era seu amigo? Não, então, ele era amigo do Emerson, né? Ele tinha esse projeto com o Emerson me escalou para trabalhar junto com ele nesse site, que era para contar mais a vida dele. A gente iniciou esse projeto da revista sobre a democracia corintiana e que ele foi crescendo, ganhando corpo, até que veio a ideia de fazer o livro. Enquanto eu estava fazendo essas pesquisas, a gente viu que não tinha esse material e eu tinha facilidade de acesso ao arquivo do Estadão. Eu trabalhei durante quase 20 anos lá, e aproveitei esse acesso que tinha, principalmente o Jornal da Tarde cobria muito a democracia corintiana. O Estadão cobria mais a questão dos jogos, né? Que o Jornal da Tarde fazia umas reportagens mais interessantes sobre a democracia corintiana. Era na época do Mino Carta? Não, era depois. O Mino já estava... Eu acho que o Mino, na época da democracia corintiana, eu acho que ele estava já com a Isto É, não estava? Ou com aquele projeto do jornal, né? Que ele queria lançar um jornal, capaz de estar naquele projeto. Não, foi mais... O jornal era a República, a né? República, Era mais fim dos anos 80, 90. O Mino, eu acho que não estava mais no Jornal da Tarde, né, nessa época. Pelo menos eu não consultei os expedientes para checar qual que era a direção ali, mas, se eu não me engano, o Mino ele já tinha ido para a Veja, depois ido para Isto É. Comecei a fazer o livro e até que um dia saiu uma notinha na Folha, no painel, eles tinham o painel SA, saiu uma notinha na Folha dizendo que o Sócrates ia lançar um livro sobre a democracia corintiana. E eu olhei para aquilo, não entendi nada, tal, não sei o que lá, daí o Emerson me ligou, ele falou assim, pô, acho que a gente tem uma boa notícia. Posso passar o seu telefone para o Emir Sader? Eu falei, claro, né? Por que não, né? O Emir, ele estava na época como... ele era membro do conselho editorial da Boitempo e ele estava coordenando uma coleção chamada Paulicéia. E eles queriam um livro sobre a democracia corintiana, mas queriam que o Sócrates assinasse o livro. Aí eu conversei com o Magrão e o que a gente já tinha muitas entrevistas feitas, né? O que a gente fez foi pegar essas entrevistas, a gente decupou todas elas, passei aquele monte de texto para o Magrão e ele gostava de usar umas palavras um pouco diferentes, mesmo que não fossem exatamente muito populares, assim. E daí passei para ele mexeu lá em todos os textos, a gente foi formatando e eu contei a história de duas maneiras. Uma era essa narrativa dele em primeira pessoa, contando as experiências da democracia corintiana, e eu ia permeando com os acontecimentos históricos do clube, desde os jogos que aconteciam, misturando essa parte esportiva com a política interna do clube, que foi o que viabilizou o crescimento da democracia corintiana ali dentro. E a gente tinha um prazo curtíssimo. Esse contato com o Emir foi em agosto, julho para agosto. O livro sai em novembro para dezembro, então foi um trabalho monstruoso. Eu tive que mudar, foi um livro possível, né? Eu acredito que se eu fosse... Eu até evito olhar para o livro, porque é aquela coisa, você trabalha com texto, você sabe que se a gente fica relendo, a gente vai mexendo e não para nunca mais de mexer. Então, eu prefiro não olhar, porque se eu fosse mexer nesse livro, eu escreveria outro.
Seria Você uma outra ampliaria história. muito mais a pesquisa, é isso? Não, eu principalmente trabalharia a parte política. Eu daria mais ênfase à questão política da democracia corintiana e menos ênfase a aquelas políticas internas e a parte Sim, esportiva da época. entendi. Você acompanhou essa semana a polêmica entre o Casagrande e os jogadores da seleção brasileira, né? O ex-jogadores, na verdade, né? Que a crítica do Sim, eu fiquei Casagrande foi sabendo. voltada aos ex-jogadores da seleção. E aí entrou Thiago Leifert no meio. Ontem eu falei até aqui, Ricardo, que isso define um pouco duas maneiras distintas de ver o futebol, a imprensa esportiva, né? E o próprio Brasil, né? São duas visões distintas de Brasil e também falam da Leifertização do jornalismo esportivo, né? Hoje você sabe que eu estava ouvindo a transmissão pelo canal do Casé, do Casimiro, e eu achei que o perfil que é criticado pelo Juca, pelo próprio Casagrande, do Leifert no futebol, aquela coisa da piada e tal, eu acho que o Casé vai meio mais para o lado do Leifert, você não acha? Eu não assisti o Casé para saber. Eu fiquei sabendo da existência do canal do Casé. Eu sou um pouco desligado com algumas coisas. E eu fiquei sabendo quando divulgaram que um canal na internet teria direitos de transmissão. Eu até achei surpreendente. Não é? Que era tão Uma, caro isso antes, né? pois é, e daí depois eu acabei até lendo um artigo que eu não vou lembrar agora quem escreveu, mas sobre fazendo uma análise desse mercado de mídia e tal, e explicando como que essa história do Casé poderia, inclusive, ajudar a Globo em negociações futuras de direitos de imagem, porque mostrou uma certa limitação do potencial da internet. Mas aí são essas histórias, essas análises meio mercadológicas, nada, eu acho que nada muito útil para o nosso dia a dia. O que você Né? achou Então, da polêmica com o Casagrande? Ó, já tem a Karen então, Helena Ferreira comentando aqui. Casão tem razão, falta profissionalismo para esses jogadores da seleção, estrelinhas demais. O que você achou? Eu vi muita gente a favor, contra. Como é que você se posicionou nessa história aí? quer dizer, é a primeira vez que eu vou falar publicamente assim disso. Eu até estava no dia que aconteceu. Uma amiga minha, que é psiquiatra, Raíssa Veras, ela falou assim: pô, eu queria ser uma pessoa pública para falar a favor do Casão. Eu falei: ó, eu vou aproveitar então hoje, em nome da Raíssa, e em meu nome também vou falar em favor do Casagrande. É uma polêmica desnecessária. Assim, eles se sentem, eles são muito, para quem tomou tanta porrada em campo, carrinho dividido e tal, eles são muito, como que eu tô tentando achar aqui uma palavra, são muito melindrosos com relação a críticas. São pessoas públicas, o Casagrande ele está ali na posição dele de observador desse cenário, é um ex-jogador, e ele não fez ali naquele texto original, que eu também acabei ficando sabendo depois, né? Daí eu me inseri ali na polêmica, ali tudo e tal. Sim. E, assim, ele está totalmente no direito dele, não houve nada, nenhum comentário inconveniente, foi um dodóizinho ali que os jogadores sentiram na hora que leram uma crítica. As pessoas têm muita dificuldade para lidar com crítica, né? Então, mas eu acho que pessoas públicas deveriam até ter um treinamento em relação a isso. A principal, eu já falei aqui em 2 programas sobre isso, mostrei alguns vídeos para vocês, mas tudo começou porque o Casagrande achou que os ex-jogadores brasileiros, Roberto Carlos, Rivaldo, que estavam lá acompanhando, Ronaldo, que estão lá no Catar acompanhando e ficam aparecendo na área VIP do lado dos sheiks, né? do lado dos
cartolas e se comportando como se fossem cartolas, ele falou assim: nossa, eu queria sentir por parte deles a mesma vibração que eu vejo nos ex-jogadores argentinos. E eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo que eu vi hoje do Batistuta, no Instagram do Batistuta, só para a gente passar, eu perguntar para o Ricardo aqui sobre essa cena. Sinara, eu não estou com o vídeo aqui, eu vou procurar aqui e vou baixar, tá? Ah, você não... Mas eu mandei. Eu devo ter comido bola, eu vou pegar aqui. Daqui a pouco ela coloca. Então, assim, a gente vê, fica claro o que o Casagrande falou, né? Os caras, os argentinos, ex-craques argentinos, se misturam com a torcida, eles pulam, eles vibram. Cara, teve um dia, Ricardo, que eu vi uma transmissão que o Roberto Carlos parecia que estava entediado. Hoje mesmo, nas duas transmissões do Jogo do Brasil e da Argentina, mostrou uma cena que estavam ali o Ronaldo e outros. Eu vi o Ronaldo e o Rivaldo, eu não sei se tinha mais, nesse mesmo camarote aí do Shakes, e no Jogo da Argentina, uma cena lá, a torcida enlouquecida, de repente você reconhece o Sorin. O Sorin foi um dos maiores laterais esquerdos da história da Argentina, e estava lá no meio do povo, e isso é muito legal. E eu tenho uma impressão de que esse distanciamento, inclusive, dos jogadores brasileiros, não só da seleção atual, é uma coisa que vem já de muitas décadas, da torcida, gera justamente essa apatia do público. Se o Brasil vem jogar aqui, na hora que você vai ver ali o perfil do torcedor que vai ao estádio, o povão não está lá. O povão não quer saber da seleção. O povão está indo fazer outra coisa. Então, eu não sei exatamente que tipo de conexão eles acham que tem com o Brasil. Eu não sei que tipo de conexão a própria a administração da CBF acha que a seleção tem com o Brasil. Então, é uma coisa um pouquinho... Eu acho que é uma discussão até um pouquinho complicada que demandaria uma reaproximação, não por parte do povo, né? Demandaria uma reaproximação por parte dos jogadores e da seleção com relação à torcida. Parece que eles ficaram muito distanciados, né? Eu vi recentemente uma entrevista do Casagrande no canal do Estadão, e ele fala tanta coisa ali. Ele fala, por exemplo, que ele gostaria de ter visto por parte dos jogadores, por exemplo, ele dizendo assim: nossos jogadores eles não se mobilizam por nada. Eles não se mobilizaram para cobrar do Bolsonaro a vacina. Né? Uhum. Parecem pessoas realmente muito alienadas. É difícil. Ele falou assim: uma pessoa pobre que só vê os jogadores andando de iate, fica difícil eles sentirem uma conexão, né? Pode andar de iate, mas também tem que fazer algumas coisas que aproximem ele da vida da pessoa humilde que torce pela seleção, né, Ricardo? O que eu me lembro, teve o Richarlison, ele individualmente ele se declarou em favor da vacina e da ciência e tal, e é muito curioso porque esses jogadores todos, eu não sei se você vai se recordar ali no início da pandemia, estavam sendo disputadas eliminatórias, começaram a retomar os campeonatos, e os atletas foram os primeiros a serem vacinados. Teve até, inclusive, os Jogos Olímpicos de Tóquio, que foram atrasados por causa disso, e eles receberam a vacina muito antes do que a maior parte dos mortais, né? Sim, aparece o Neymar e tudo sendo vacinado, né? A Tati está com um vídeo no ponto que eu falei para vocês, porque devem estar rolando muitos outros agora. Esse daqui eu peguei só para poder ficar de exemplo da diferença que o Casão apontava dos ex-atletas argentinos para os brasileiros. A polêmica toda começou por isso, mas olhem só. É outra coisa, né? Era o Batistuta ali? Era.
Eu lembro do Batistuta com o cabelo Cabelão. comprido. Eu reconheci pelo rosto, não pelo cabelo. Era o Batistuta botou, e todos os jogadores, o Sorin tem vários vídeos no meio da torcida, né? Eu não vi nenhum dos brasileiros. Eu vi, o Sorin gravou com o Roberto Carlos, né? Eu vi os atletas posando com o Macri, logo com o Macri, que disse que a seleção alemã era raça superior. Mas eu não vi essas cenas dos jogadores brasileiros e eu acredito que não tem, porque senão o Casagrande não tinha criticado, né, Ricardo? O Macri ele ainda tem a desculpa de ter sido dirigente do Boca Juniors, né? Assim, parece que ele é vice-presidente da FIFA, parece, me falaram. Eu não sei que posição que ele está ocupando hoje, mas no passado, antes de ele entrar para a política partidária, ele era dirigente do Boca Juniors. Então, ele provavelmente tem relação pessoal com esses jogadores, mas também, dado o histórico do Macri, eu acharia melhor não posar numa foto com ele. Né? Pois é. Deixa eu ver aqui os comentários da galera aqui. Do Virgis Dola Cunha, boa noite, Sinara Ricardo de Parnaíba, no Piauí. Amélia Ferreira, Miriam Leitão cobra o Lula e o Pestilento ela não cobrou. Um ministério cheio de homens, né? E agora o Lula está simplesmente anunciando, começa a anunciar, já começam a criticar. Haroldo Larcher, também sinto isso, Sinara, o Casemiro está mais para o estilo Leifert. A influência do Thiago é grande entre os jovens. Miriam Ramos, Casagrande foi cirúrgico no comentário, doeu porque foi sem anestesia. Denise Maria Castro Macedo, não dá para torcer por essa seleção, jogadores muito estrelas, humildade zero, sem empatia à classe que pertenceram. O Brasil não voltará a ser campeão enquanto a seleção não voltar a ser seleção. Eduviges do Alacunha, assistiu o jogo pelo canal do Casé, já havia assistido antes, dá visibilidade a canais alternativos que não seja essa mídia golpista. Vera Líria fala, Casão foi certeiro em seu comentário, esses caras pouco se importam, aliás, eles se portam como celebridades. Vou torcer pela Argentina. Eita, se retou. Devan Nunes da Silva, Ronaldo Gorducho. Gente, não precisa falar que ele é gorducho, tem nada a ver. Não representa nada no futebol brasileiro. Ele foi embaixador da Copa de 2014, se acovardou, virou a casaca e foi a favor do golpe. A Maria Aparecida Militão fala, eu vou torcer para a América Latina trazer a taça. Obrigada aí pelo superchat. E a Triveni Lula, Cripá me cobra as dicas para o que fazer em Brasília. Não se preocupe, eu farei, tá? Chega mais perto do final do ano aí, quando vocês vierem para cá. Mas uma coisa que eu fiquei pensando hoje, vendo seu livro, é sobre essa amizade entre o Sócrates e o Casagrande. Eu até separei algumas fotos mostrando alguns momentos dessa amizade entre os dois. Coloca as fotos, por favor, Tati. Olha que bonitinho, gente. O Sócrates essa foto ilustrou a capa de um livro, né, sobre os dois, né? Sim, sim. Exatamente. O Casagrande era tipo o Sócrates era o mestre, né? E o Casagrande o pupilo, né? O Sócrates ele já era um jogador reconhecido quando o Casagrande surge nas categorias de base do Corinthians e eles desenvolveram rapidamente, assim, aquela coisa que ela ultrapassa a amizade, como se fosse uma relação espiritual de outras vidas, né? Caso elas existam. Olha que legal. Olha os dois aí. Ele adorava, né? Eles se adoravam, né? Eu fiquei pensando em relações entre jogadores, Ricardo. Olha os dois na seleção, gente. Eu fiquei pensando em relação entre jogadores, né? Dentro de campo teve várias duplas, né? Pelé e Garrincha, Ronaldo e Rivaldo, mas não era uma amizade que transcendia os campos, né? Essa amizade do Sócrates e do Casagrande, olha que bonitinho os dois. Essa amizade entre os dois, você acha que
é a grande amizade da história do futebol brasileiro? Olha, que eu tenha conhecimento porque era uma... você nota, assim, notava, né, quando conversava com o Sócrates, e nota quando conversa com o Casagrande, a importância que cada um teve na vida do outro, e porque, na maioria dos casos, quando a gente lembra de duplas antigas, pode ser Pelé e Coutinho, Washington e Assis, e outra, Bebeto e Romário e tal, eram coisas que funcionavam dentro do campo, mas que talvez fora do campo não tivessem o mesmo alcance. E fora do campo, eles eram amigos, eles tinham afinidades intelectuais também, então um ia provocando o outro e levando a novas áreas de conhecimento, de interesse e tal. Eu acho que talvez até por ser um pouco mais velho, Sócrates talvez direcionasse um pouco mais, mas o Casagrande também tinha aquela, já desde moleque, uma personalidade muito forte e tal, e eles acabavam... era bonito de ver, em campo e fora de campo, né? Tem, inclusive, durante as manifestações das diretas, eles sobem ao palco com a Rita Lee, o Casão, o Magrão, o Vladimir, e a Rita Lee com uma camisa do Corinthians e o Osmar Santos apresentando, né? No meio de daqueles showmícios lá no Vale do Anhangabaú, né? É uma foto muito bonita de se ver também. Vou ver se eu acho aqui na próxima pergunta, eu procuro enquanto você está falando. Olha só, Tá o Sócrates era, acho que 9 anos mais velho que o Casagrande, né? Ele era um pouco mais com 59 anos. O Sócrates teria, pelas minhas contas, 60... o Sócrates era de 54. 54 dá 68, não é? Ele teria feito... Ele estaria para fazer 69 anos. Então é mais ou menos isso. 9 anos entre os dois. Você acha que a parte de ser de esquerda, o Casagrande aprendeu com Sócrates? Não sei, eu precisaria conhecer melhor o Casagrande para poder te responder essa. Eu não tive tanto contato com o Casagrande quanto que eu tive com Sócrates. Com Sócrates a gente teve contato diário por um bom tempo, né? Com o Casagrande eu tive um contato pontual na época de fazer o livro. E, assim, eu não sei te responder, mas eu acho que essa coisa meio que a gente nasce, né? Com interesses sociais, com preocupações, solidariedade e tal. Você acha que a gente nasce? Não é formação, não? Eu acho que um pouco é herança genética, não me pergunte como. Mas, assim, eu acho que precisaria perguntar para ele, eu não tenho como responder por ele, infelizmente. Uhum. E nessa entrevista que eu falei para você, que eu mencionei do Estadão, o Casagrande falou que Sócrates dizia o seguinte, gente, que a coisa, né, contra essa ideia que aí o próprio Leifert falou, né, de que o esporte não é lugar de manifestação política. Evento esportivo não é lugar de manifestação política, e que é a origem da treta entre os dois, né? Isso foi em 2018, ambos publicaram. Se vocês virem o programa de ontem, vocês vão ter todos os detalhes da treta entre o Casagrande e o Thiago Leifert. Mas, assim, nessa entrevista, o Casagrande fala que o Sócrates disse: a coisa mais política que tem dentro do Brasil é o futebol. Porque ele dizia o seguinte... Ele explica que o jogador é um porta-voz, ele tem importância, ele tem voz, ele pode falar, a voz dele repercute, né? Então, assim, é verdade isso? Sócrates não admitia o futebol sem esse lado político? Não, ele não, eu não me lembro, assim, inclusive, desde as entrevistas e desde... acompanhar os primeiros comentários dele, você percebia que ele tinha
eu acho que ele foi construindo isso e percebendo isso ao longo da formação dele. Mas, por exemplo, o fato de, enquanto ele estava, foi revelado em Ribeirão Preto, no Botafogo, e ele não assinou contrato com nenhum clube antes de se formar em medicina. Tem um relato de um jogo no Pacaembu, ainda pelo Botafogo, que ele tinha uma prova para fazer lá na Faculdade de Medicina, lá em Ribeirão. Ele faz a prova, o time inteiro vem para São Paulo, e ele chega com o jogo já andando. Ele chega, se troca no vestiário, vai para o jogo, e também daí depois, durante a democracia corintiana, eu acho que ele percebe que existia, como jogador de futebol, um canal aberto com o público para ele falar coisas que não eram permitidas ao restante da sociedade. Uhum. E na hora que ele percebe isso, ele começa a fazer uso e começa, inclusive, a causar problemas para ele, para os dirigentes do Corinthians e tal. Mas eu acho que ele notou isso ali naquele momento de transição e aproveitou isso para passar uma outra mensagem e participar ativamente daquele momento de reabertura política que o Brasil estava vivendo. Sim. Olha, o Giancarlo Brunello está aqui confirmando o que eu falei, tá? Que não sou entendido em futebol, não, mas eu tenho memória. Iugoslávia, na época, era considerado o Brasil da Europa. Eu vi jogos maravilhosos dessa seleção, porque o pessoal ficou diminuindo a Croácia, sabe? Ah, a Croácia foi zebra. Eu não acho que tenha sido zebra, não. Aliás, a Croácia foi vice na Copa passada, né? Foi vice na Copa passada, e o futebol, o que veio da Federação Iugoslava, por exemplo, o último time do leste europeu a conquistar o título mais cobiçado da Europa hoje, que é a Champions League, foi o Estrela Vermelha de Belgrado, né, que hoje é Sérvia, antigamente era a Iugoslávia. E eles tiveram seleções sensacionais antes dessa dissolução forçada, né, que ocorreu lá. Sim. O Valder Olmo Corrêa fala: apesar de eu ser santista, sempre admirei muito Sócrates e Casagrande, não somente como jogadores, mas também pelo empenho que tiveram na campanha das diretas. Sócrates foi para a Itália para ler Gramsci. É verdade isso mesmo ou é lenda? Ele leu Gramsci na Itália, pelo que ele relatou. Ele teve, eu acho que, o primeiro contato com os textos do Gramsci quando ele estava na Fiorentina. E a pessoa é santista, o Sócrates ele era santista quando criança, antes de virar corintiano. Olha só, a Lígia Chaves está recomendando aqui: não deixem de assistir Democracia em Preto e Branco, documentário emocionante aí sobre a democracia corintiana. Sobre essa coisa do futebol na política, né? Na sua opinião, por que os jogadores hoje eles são tão alienados politicamente, né? Ou são de extrema direita, né? Ou eles são alienados, ou eles são a favor do Bolsonaro, né? Eu brinco que essa história de futebol e política não se misturarem o minuto de falta de sabedoria, né? Eu acredito que tenha muito a ver com a forma como o futebol vem se mercantilizando ao longo das últimas décadas. Até os anos 80, 90, você tinha regulações para a contratação, por exemplo, de jogadores estrangeiros por clubes da Europa. Então, eram limites muito rígidos. Você podia ter 2 ou 3 jogadores e tal. E esses limites, com o passar dos anos, eles foram afrouxados, tanto que você tem uma série de jogadores que não têm nenhuma descendência europeia, mas que são naturalizados europeus para poder jogar esses campeonatos. Então, você acabou provocando um movimento
de exploração da periferia pelo centro. O capitalismo neoliberal no seu funcionamento pleno. E isso provoca, assim, eu acho que uma série levanta uma série de questões. Por exemplo, o fato de, no Brasil, o futebol ser usado como uma espécie de elevador social, né? Muitas famílias de baixíssima renda veem, às vezes, um garoto ali que é bom de bola e investem tudo que eles puderem para tentar fazer com que aquele garoto tenha sucesso nisso. Então, você acaba esse ser, ele vai ter uma cultura, uma formação mais individualista, talvez. Eu acho que isso é um dos fatores que pode ser considerado para tentar explicar esse direcionamento mais à direita desses jogadores. Eles passam a frequentar círculos onde gira muito dinheiro. Chamou muita atenção esses dias lá na Copa a história do pessoal comendo carne com ouro. Com farofa de ouro. Não sei exatamente o que era. Eu teria receio de colocar um negócio desse na boca, porque o ouro antigamente era veneno, né? Não sei exatamente qual é a quantidade que necessita para intoxicar uma pessoa. Mas quem deu a melhor resposta para isso que eu vi esses últimos dias foi a Amélie Lacombe, que o problema não é exatamente as pessoas irem lá comer essa carne, o problema é aquele lugar existir. E as pessoas cobiçarem ir nesse lugar. É uma coisa totalmente descolada da realidade. Não é de uma ou outra pessoa, é descolada da realidade de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Então, é verdade, ainda mais aqui do Brasil, né? Aqui o pessoal fazia brincadeira, agora a gente vai voltar a comer picanha. A gente não esperava que fosse comer picanha com ouro, né? Mas, enfim. Eu acho que tem essa... E é cafona, né? Essas coisas não imaginar. É cafona, assim... Mas fora, assim, o ser cafona não é eu acho que não é o maior problema, né? Eu acho que está justamente em não ter em quem promove esse tipo de coisa, não ter esse filtro, essa sensibilidade de que aquilo como que um negócio desse pode ter lugar com o mundo produzindo alimento em excesso e ter gente morrendo de fome, né? Então não faz sentido. Não tem como. Uma coisa que me deixou sentido. Que me deixou em dúvida em relação a isso foi que, pelo que eu entendi, a democracia corintiana começa com uma reivindicação por salário, né? Por salário. E hoje, o fato deles ganharem tão bem talvez não prejudique essa união entre os jogadores, essa reivindicação? Não, é porque essas coisas já tem muito tempo que esses contratos eles são negociados individualmente. E ali na democracia corintiana não era só uma questão de salário, o ambiente de trabalho não era bom, o ambiente político do clube não era bom. Assim, foi uma sucessão de eventos encadeados que levaram a cogitar a possibilidade de criar a democracia corintiana. Você tinha, naquele elenco, além do Sócrates, o Vladimir é uma conversa muito gostosa de se ter. Também extremamente politizado, um pensamento muito afiado, e eles eram líderes naturais daquele grupo. E eles encontraram no fim dos anos 70, o Vicente Mateus, uma vez até
a Marlene Matheus, ela brigou com o Juca Kfouri, mas achando que ele tinha escrito que o Matheus era um ditador e tinha sido eu. Foi você? Né? Não, é que eu não escrevi exatamente nesse termo, mas a Olha a forma foto que como... você tinha comentado com a Rita Lee, o Vladimir. Olha aí, gente, ó, Sócrates, Rita Lee, Vladimir e Casagrande aí na campanha das diretas. É uma bela foto. E, se eu não me engano, o Osmar Opa, Santos estava um pouco para trás. É que eu acho que o deixa mais um recorte ali pouquinho. não deu para pegar. E agora eu perdi o fio. O que eu Ela estava está falando ela mais tá com a cedo? camisa do Corinthians, né? Isso. É Não, você uma estava falando do camisa... Vladimir, né? Que o Vladimir era um cara que já Isso. tinha essa consciência. Ele é o primeiro com quem o Sócrates se junta, né, Ricardo? Isso, porque o Casagrande ele ainda era um garoto das categorias de base quando isso começa, né? O Casagrande ele vai subir para o time principal, acho que uns 2 anos depois do... uns dois, não chega tanto, mas é um pouquinho depois. E eles encontram quando o Vicente Mateus estava lá, já fazia 10 anos, governando ininterruptamente o Corinthians, ele tentou colocar o Valdemar Pires, que era um outro diretor do clube, como uma espécie de testa de ferro. E eles inverteram a chapa. O Vicente era presidente e o Valdemar era vice, e lançaram depois o Valdemar como presidente, com o Matheus vice, só que ele queria usar o Valdemar Pires como laranja. E o Valdemar Pires falou, não, votaram em mim. E ele usou esse regulamento em favor dele para estabelecer uma forma diferente de gestão ali no Corinthians. E ele tinha como diretor de futebol o Adilson Monteiro Alves, que é pai do atual presidente do Corinthians, o Duílio. E o Adilson era sociólogo de formação. E ele, o time ali em crise, os jogadores, né, falando na orelha dele, ele falou, peraí, vamos conversar, vamos colocar isso, criar um outro termo, um outro tipo de relação. Então ele de alguma forma, ele funcionava como um avalizador, né, entre o grupo de jogadores e a direção do clube, né, e que permitiu o funcionamento desse sistema, né, ali dentro daquele universo do Corinthians, né, era uma coisa que só funcionava ali dentro. Com o tempo, quando isso começou a ganhar notoriedade, porque daí, de repente, o time ficou mais leve, o time começou a jogar, começou a ganhar, e daí, quando foram ver, eles não estavam se concentrando em hotel como costumava se fazer antes. Eles tinham uma escala de folgas muito mais interessante do que a de outros clubes, né? Só que o futebol ele é um meio reacionário. Ele é tão mais conservador, ele não espelha totalmente a sociedade, porque ele é muito mais conservador do que a sociedade, né? Olha só. E dependia, eu acho que daquele ambiente, o grupo de jogadores interessado naquelas liberdades, né? Mas que não eram liberdades que vinham sem responsabilidade. Eles tinham que dar uma resposta em campo, e davam, né? A democracia corintiana ela não teria se sustentado sem os títulos que foram conquistados naquela época. E naquela época, o pessoal pensava, pô, mas foi só bicampeão paulista. Só que era uma época que os campeonatos estaduais eles eram mais importantes, às vezes, que o brasileiro e a Libertadores. Várias vezes, os times brasileiros colocavam time reserva para jogar um jogo de Libertadores ou de Campeonato Brasileiro se tivesse no meio de uma final de Campeonato Paulista. Ou, às vezes, eram uns campeonatos intermináveis, com os regulamentos Porque muito antes do loucos. Clube Assim. dos 13, né? Que tinha aquele. Era tudo que é time, tudo misturado, eu me lembro disso. isso. E aí, nessa época,
o estadual era o torneio. Eles realmente abriam mão de jogar jogos de Campeonato Brasileiro ou Libertadores para ganhar um Corinthians e Palmeiras, um Santos e São Paulo, assim, era um Fla-Flu. Era bem mais importante do que você ir jogar, sei lá, uma rodada lá num grupo com outros times. Eu não vou cometer regionalismos aqui. Olha só, o Edivaldo Moura fala: amei ver o Neymar chorando, perdeu o voto, o passador de pano, a sua sonegação de imposto e a taça. Brasil ganhou honra, ganhou moral. É Deus limpando a psicosfera bolsonarista. A Heloísa Helena pergunta: Sinara, o que explica o ato do Tite sair de campo ao final do jogo? Você sabe disso, Ricardo? Então, me disseram, eu não vi a cena, mas imagino que ele estivesse nervoso com os erros do time, com os erros dele também ali no jogo, né? O Zé Arlindo fala: Deus é mesmo brasileiro. O Bozoloide já estava programando ir ao Catar levantar a taça junto ao Neymar. Dançou, não rolou, não. Credo. Não rolou. Ai. Edivaldo Moura, a cena do Neymar agradecendo aos céus o gol e depois orando nos pênaltis, pedindo a vitória, me fez pensar: não derramou uma lágrima pelos mortos da Covid, um covarde, oportunista e sonegador. O Neymar é assim o anti-ídolo, né? Porque eu nunca vi uma pessoa gerar tanta antipatia. É engraçado, né, o Neymar, né, Ricardo? Porque ele, assim, ele é chamado de menino, não sendo mais um menino, mas ele tem realmente um jeito de menino, ele tem uma cara aparentemente simpática. Ele tinha tudo para as pessoas gostarem dele, mas ele, infelizmente, não é um atleta que gera simpatia, né? Eu acho, ele não se ajuda, né? Assim, o comportamento público dele é muito voltado, é muito autocentrado, né? Sim. Ele não parece que não. Isso daí é uma impressão, olhando de fora, eu acho um pouco mais complicado de avaliar, mas me parece isso, é uma coisa é voltado demais para ele, tudo gira em torno dele. Então, por exemplo, hoje nessa história dos pênaltis, antigamente o treinador entregava uma lista para bater os pênaltis e tinha que seguir aquela ordem da lista. Hoje não, hoje era o dia de jogo que, ok, você é o astro do time, você acha que carrega o time nas costas, bate no peito e fala: eu vou pegar essa bola e não vou deixar o sujeito bater, eu vou bater, vou fazer o gol e daí na próxima alguém, por favor, marca essa porcaria de gol, né? Mas é isso, quer todos os bônus do protagonismo, mas também não lida com os ônus, né? E daí entra nisso a dificuldade em receber críticas, né? Esse excesso de ostentação também tem muito. Eu acho que isso provoca também um pouco de animosidade por parte do público. Tem muita gente que gosta, que é fã dele e tal, defende, mas assim é só um bom jogador que não tem a cabeça muito no lugar e que acha que é maior do que o meio que ele vive. Exatamente. Olha só, você acha que hoje em dia, 2022, 40 anos depois, seria possível um movimento com uma democracia corintiana hoje? Possível né? A questão, eu acho que está muito de você reunir um grupo de jogadores que tenham esses interesses. Nos últimos anos, houve diversos casos de atletas que tentaram tomar iniciativas sindicalizantes assim para os atletas de futebol, que negociar
ao contrário do que a reforma trabalhista sugere, negociar em grupo te dá mais força do que negociar individualmente. E eles encontraram muita resistência, né? 2 casos que eu me lembro foram do Ricardinho, que hoje é comentarista da Globo, e do Paulo André, que foi jogador do Corinthians e depois do Atlético Paranaense. E que eles arrumaram mais dor de cabeça do que realmente conseguiram algum avanço nessas relações. Era dos próprios colegas? Resistência dos próprios colegas, resistência dos clubes, resistência de patrocinadores, organizadores, né? Federações também. E o Magrão, quando ele sai do Corinthians, ele tentou uma experiência como treinador, né? E houve algumas tentativas de se emular a experiência da democracia corintiana em outros lugares. Então, quando o Casagrande sai do Corinthians para o São Paulo, ele conta que ele foi chamado pelo Cilinho, que era técnico do São Paulo na época. E o Cilinho tinha muito interesse em promover ali dentro do grupo do São Paulo algo parecido com o que a democracia corintiana tinha feito. Não conseguiu, né? Eu não lembro agora qual presidente do Palmeiras consultou o diretor financeiro do Corinthians, que é o Sérgio Scarpelli, era o diretor na época. Ele foi consultado pela direção do Palmeiras, inclusive quiseram contratá-lo na tentativa de emular aquilo no maior rival do Corinthians. Quando o Sócrates vira treinador, tentou fazer uma experiência similar na Cabo Friense, e chegou ali, o grupo de jogadores não entendia o que ele estava falando, né? E aí teve também a experiência dele como treinador em Cuba, né? Ele foi chamado pelo Fidel a ser técnico da seleção cubana. Não funcionou em campo, mas eles se divertiram bastante lá. O Sócrates? É. Olha, é por isso que ele botou o nome do filho Fidel. Eu acho uma frase do Sócrates hilária, gente, que ele fala assim, que botou o nome do filho Fidel, e aí a mãe dele virou para ele e falou assim, meu filho, mas é um nome muito pesado para uma criança, você não acha? Ele falou assim, você está falando isso para mim? O nome dele é Sócrates, né? Você vai falar isso para mim, mãe? Você está reclamando no nome do meu filho, você me deu meu nome Sócrates. Eu acho tão engraçada essa frase dele. Figuraça. Na época que o Fidel nasceu, a gente estava... O Fidel era pequeno quando a gente lançou o livro. Ele deve estar com uns 20 e poucos hoje. Eu não sabia dessa história dele ir para Cuba, não. Ele foi realmente para Cuba, né? Hoje o pessoal ia mandar ele para Cuba, mas ele se antecipou naquela época e já foi para Cuba. Já foi para Cuba. Uhum. Oi, Ricardo, um prazer conversar com você aqui nessa sexta-feira, pós-derrota do Brasil, infelizmente, né? Tem mais comentários aqui do pessoal falando sobre futebol. Hoje o nosso programa teve um pouco de política, um pouco de futebol. Valder Olmo Corrêa, Sinara, você falou bem, apesar de ser santista e ter torcido muito pelo Neymar, hoje eu odeio. Admiro Messi, Cristiano Ronaldo e até Mário Kempis, mas Neymar não, pois se tornou um moleque mimado. Ai, ai. Tiago Arcanjo, achei uma palhaçada ir a um restaurante ostentação no meio do campeonato mais importante do mundo, fora as dancinhas. Me parece que isso tira a concentração. Ah, gente, essa história das dancinhas, eu não tenho nada, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. As dancinhas são legais. Eu ouvi aquele irlandês lá falando mal das dancinhas. O que você achou, Ricardo? Isso das dancinhas é bobagem. Não, eu acho que faz parte assim desse grupo de jogadores. Eles querem comemorar desse jeito. O gol, eu acho que ele é o momento máximo do futebol. E, do meu ponto de vista, não deveria ter nenhuma restrição para nenhum tipo de comemoração. Se o cara quiser chutar a bandeirinha, arrancar a rede, tirar a camisa, pular no meio da torcida, que ele faça o que ele bem entender. É o momento dele ali na comemoração. Sim, exato. Achei que aquele cara foi muito chato.
Bom, gente, ó, a gente está chegando no finalzinho aqui do nosso programa. Vocês sabem que todo mundo que vem aqui no programão traz dicas culturais para vocês, e o Ricardo trouxe 2 dicas. A primeira dela é um livro maravilhoso, realmente recomendo. Também saiu pela Boitempo, igual o livro dele. Se chama O Homem que Amava os Cachorros, né? Olha só, do Leonardo Padura, romance O Homem que Amava os Cachorros. Vocês já estão vendo pela foto que se trata de um livro sobre Leon Trotsky, né? Livro muito bom, muito bem escrito. Fala para a gente aí por que você indicou O Homem que Amava os Cachorros para o pessoal aqui, Ricardo. Eu não conhecia o Leonardo Padura antes desse livro, e ele, a forma como ele constrói esse romance histórico, e de dentro, com informações que talvez a gente não tivesse acesso, né, com impressões e observações da sociedade cubana, e sobre as próprias as contradições dentro da esquerda, né, como que todo o contexto que leva ao assassinato do Trotsky, a forma como o Stalin conduz os expurgos, e a forma como ele usa o amor dos protagonistas pelos cachorros para juntar três pessoas que não se encontrariam de nenhuma outra forma a não ser nessa história. Assim. É uma história que a gente já sabe o final, né, quando começa Sim. a ler, né? Mas você continua querendo chegar ao fim. Não, eu acho assim, ó, eu acho esquisito, sinceramente, já falei aqui para vocês, eu não tenho medo de apanhar, que alguém de esquerda ainda defenda Stalin. Né? Eu acho um absurdo, em 2022, uma pessoa de esquerda ainda defender o Stalin, mas, né, o que é que eu posso fazer? Agora, quem lê esse livro não fica pedra sobre pedra, né? Porque é tanta crueldade, é tanta maldade, é dente arrancado, é envenenamento, é uma coisa assim, coisa de psicopata, né? Quando eu entrevistei o Padura, Ricardo, ele falou exatamente isso. Trotsky era um político, Stalin era um psicopata, né? Sim. Ele deixa essa impressão muito, muito bem embasada ali no livro. Poxa, sem dúvida. Sem dúvida. O Valderomo Correia, nosso amigo aqui, mandou um super sticker. Muito obrigada, Valder. E a outra dica do Ricardo é uma dica musical. Ricardo, infelizmente, a gente não pode botar a música aqui, você sabe, né? Porque direitos autorais, e aí eles derrubam a nossa live. Mas eu peguei. Não me peça para cantar. Tá bom. Eu peguei a capa do disco do Paulinho Mosca, onde está a canção, tá? A canção, o nome do disco é Beleza e Medo, do Paulinho Mosca, e a canção que o Ricardo indica, deixa eu olhar aqui o nome, como é? Falei o nome dela, que eu estou aqui nas minhas anotações. A Idade do Céu. A Idade do Céu é uma música do Jorge Drexler, que é um artista uruguaio, e eu gosto muito do Paulinho Mosca, que ele faz ele tem uma habilidade grandiosa de construir pontes entre artistas latino-americanos, do México até a Terra do Fogo, assim. São artistas colombianos, chilenos, uruguaios, mexicanos, que ele consegue reunir, e ele mostra como a música brasileira ela está muito mais próxima da América Latina do que a gente ousa imaginar, né? E essa música, a versão que eu tinha sugerido para você era o Mosca cantando com Kevin Johansen, e eles cantam uma parte em português e uma parte em espanhol. Uma delícia, gente. Olha, recomendo que vocês procurem depois no Spotify. Paulinho Mosca e Kevin Johansen, que é argentino, eles cantando juntos.
é sensacional. E a música é de um uruguaio chamado Jorge Drexler, que ganhou um Oscar de melhor trilha sonora pelo Diários de Motocicleta, contando a trajetória do Che na viagem de moto dele pela América do Sul. Exatamente. O Haroldo Lacha está falando aqui, Sinara, estou gostando muito dessa entrevista com o Ricardo Gozzi, ele mandou bem. Pois é, o livro dele, vou botar a capa aqui de novo para vocês. É um livrinho, né? Porque ele é pequenininho, mas gostoso de ler. Democracia Corintiana. Sócrates e Ricardo Gozzi escreveram a 4 mãos. Olha que honra, né, Ricardo? É uma honra, né? Sim. E faltou de comentar uma coisa contigo, que, gente, eu fiquei impressionada que a Democracia Corintiana tinha até jornal. Eu peguei a capa do jornal aqui para mostrar para vocês. Queria que o Ricardo, antes de ir, falasse mais um pouquinho. Teve vários números esse jornal, Ricardo? Se eu não me engano, teve coisa de umas 30 edições. Ele era um jornal mensal. Ele era editado pelo pessoal do clube mesmo, né? Era como se fosse Sim, o clube tem ali o seu diário e tal, mas na época da democracia ele se chamou Democracia Corintiana e saíram vários números. Essas ilustrações eram muito comuns. Todas as edições saíam com os gols mais bonitos ali, com essas... Não é bem uma charge, né? É uma charge em movimento. São desenhos muito legais. E o Sérgio Scarpelli, que era diretor financeiro na época lá do Corinthians, ele tinha a coleção inteira. E ele me cedeu, na época, depois, obviamente, eu devolvi para ele, né? Mas ele me cedeu para fazer pesquisa, né? E foi um material assim, bastante rico para compor o livro durante as pesquisas. Nossa, achei demais, gente. Tinha até jornal, hein? Que coisa, que movimento maravilhoso. A Ju Azevedo está falando aqui, sonhei noite passada que o Brasil perdia nos pênaltis. Passada que eu acertei. Ju, tá precisando jogar na Mega Sena, hein? Ricardo, eu aceito os números aqui em DM, tá? Manda pra gente. Ricardo, foi um prazerzão conversar com você, meu querido. Prazer é meu. E, por favor, manda a chuva aqui para São Paulo. Tá muito calor aqui. Vai, chuva, vai para São Paulo. Obrigada, querido. Um abração, viu? Um abraço, boa noite. Boa noite, tchau, obrigada. Tchau. Bom, gente, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa. O Valderomo Correia falando, Sinara, muito feliz em saber que você e o Ricardo são trotskistas. Isto valeu o super chique. Domingo haverá mais um trotskista na Fórum, Valério Arcari. Né? Eu, assim, acho, Valder, sinceramente, eu prefiro Trotsky, óbvio, um intelectual, né? Não era um maluco como aquele assassino, né? Ai, vamos combinar que o Stalin era um assassino, né? Agora, eu acho, sinceramente, que a gente devia olhar para o socialismo mais para o futuro, sabe? Esse negócio de ficar olhando só para a União Soviética já encheu o saco, gente. Passou. Existe alguma coisa naquele período que pode ser aproveitado pelo Brasil de 2022? Olhe, eu acho que não. Né? Até mesmo olhar para outros lugares, como, por exemplo, a Iugoslávia. Né? Outro dia eu entrevistei um pensador croata, deve estar feliz hoje, aliás, o Sretko Horvat. Se vocês forem no Socialista Morena, vocês vão ler a entrevista com ele. É um dos novos pensadores de esquerda, um cara que vem da Iugoslávia, que fala do Tito, que fala da história de como algumas coisas eram muito modernas na Iugoslávia de Tito e que poderiam ser aproveitados pela esquerda hoje, né? Então, assim, eu não tenho apego a essas personagens do passado, não. Prefiro Darcy Ribeiro, sabe? Eu quero olhar para frente. Foi um prazerzão aqui, passar mais essa noite aqui com vocês. Fiquem contentes, não se preocupem. Outras Copas virão. E na segunda-feira eu estou de volta aqui
com o Rovai e Adri de manhã no Fórum 11h30 e à noite às 20h30 com o Brocou. Muito obrigada pela companhia. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Beijão, tchau!